Mas ainda existiam muitas lacunas de luz expostas. A pessoa ao seu lado estava escrevendo com pressa. O quarto foi muito quieto. O sino tocou. A luz abaixo também estava desligada. A folha de cálculo também foi amassada. Chegou a hora, era hora de começar de novo. Eles bateram os pés com raiva, ódio até os ossos. Como podia resolver a caixa do diabo com essa velocidade? O que era uma caixa do diabo? Foi uma caixa contendo 1580 bilhões de códigos. Tentar todas as cifras levou 20 milhões de anos. O tempo para quebrar a senha foi de apenas 20 minutos. Mas essa caixa era a chave para quebrar a inteligência alemã. Se fizeram uma pausa com 1 minuto de atraso, 3 soldados britânicos morreriam. Era a máquina Enigma. Esse jovem chamado Turing disse que poderia resolver o problema. O general estava com raiva e queria dizer a ele para ir embora. Ele apostou com o general, com certeza iria conseguir. O general designou-lhe uma pequena equipe. Nessa pequena equipe, havia um mestre de xadrez britânico. Havia um gênio da matemática famosos, havia um excelente estudante de línguas. Pode-se dizer que ele era talentoso entre os talentos. Mas todos eles tinham uma coisa em comum. Não gostavam do jovem sem formação. Mas esse jovem estava apenas trabalhando silenciosamente. Colou o papel em toda a parede. Ele foi procurar o general, disse que queria pedir 100 mil libras para pedir emprestado ao general. O problema veio e então o general perguntou-lhe para que ele queria o dinheiro. Acontecia que Turing estava projetando uma máquina. A razão pela qual eles falharam no passado foi deixar o poder humano ir contra as máquinas. Esse foi realmente um sonho acordado. Os problemas maiores estavam chegando. O general desprezou ver esse jovem sem formação. Que tipo de máquina ele podia criar? Volte ao trabalho. Em seu território, existiam apenas ordens, disciplina e obediência aos seus superiores. Isso pode ser tolerado? Não pode. O que eu deveria fazer agora? O jovem perguntou quem o superior do seu general era. O desdém geral respondeu: primeiro-ministro britânico. O jovem se virou e saiu. Na verdade, ele escreveu uma carta para Sylvester Menzies. Quais foram os resultados? O general chamou todos da equipe para o escritório. Ele disse a Turing: tu podes fazer o que quiseres. O primeiro-ministro britânico olhou para sua carta e deu seu total apoio. No futuro, se alguém se atrevesse a interferir na obra, seria demitido imediatamente. Turing demitiu 2 professores que não conseguiam fazer qualquer coisa. Quando os 2 saíram, eles deixaram um olhar hostil e Turing estufou o peito. Por que você fez isso? Definitivamente tenho que fazer isso. Se você quer conseguir um emprego, você deve ofender algumas pessoas. Mas e se os recursos humanos não forem suficientes? Turing descobriu uma maneira, ele colou um anúncio de um jogo de quebra-cabeça na parede. Logo depois disso, todo mundo jogou esse jogo, homens, soldados, velhos. Nessa época turbulenta, era difícil encontrar um jogo que pudesse ser tão relaxante. Mesmo sob ruína sombria. Esse truque foi muito legal. Esse jogo convidou um grande número de amantes de quebra-cabeças para chegar ao horário da pesquisa. O que Turing não esperava era que alguém fosse mais rápido do que ele. Uma garota gentil por meio de pesquisa. Teve a velocidade extremamente rápida, mas não se atrevou a sonhar em se tornar um pesquisador. A família também considerou que as garotas eram completamente inadequadas para entrar no exército. O que você acha que Turing fará? Ele correu para a casa dela, falou com os pais sobre a família, e arrastou a garota para conversar. Queria que ela fizesse as malas e viesse com ele. Ao mesmo tempo, organizou tudo para ele. A garota perguntou por que ajudá-la. Turing respondeu: quanto mais desvalorizadas as pessoas forem, maior será a probabilidade de sucesso. Mas a vida era sempre imprevisível. Os colegas não o ouviam de forma alguma. Também não confiaram na máquina morta para decifrar a senha. Repetidamente, o fracasso fez com que os colegas de trabalho entrassem em colapso. Ele agressivamente jogou a xícara em Turing, criticando Turing por apenas se envolver em pesquisas de máquina sem decifrar códigos. Eles culparam Turing pela derrota. Você acha que isso é feito? Havia algo mais terrível: o general tinha um problema no coração. Desconfiou que Turing era um espião. Ele virou todas as suas coisas. Porque Turing não se deu bem com a equipe, sem comunicação, sem diversão. Nem mesmo contatou com membros da família. Devoltou todo o coração para o trabalho. Essa pessoa devia ser um espião, mas não conseguia encontrar nenhuma prova. E Turing ainda era o mesmo de antes, apenas estudando suas máquinas. Ele queria quebrar esse código de morte da festa. Ele queria destruir aquela lâmina da morte. O que é atenção? Isso é atenção. Mas as pessoas não podem ficar sozinhas para sempre. Buscar a ajuda de outras pessoas não é um insulto. A garota que deu atenção a ele, ela queria que ele facilitasse o relacionamento. Você já viu como é uma pessoa arrogante? Ele deu a seus colegas de trabalho uma maçã para cada. Então contou uma piada chata.
Embora os colegas não sorrissem, eles o aceitaram. Naquele dia a máquina foi terminada. Todo mundo estava super estressado. A máquina estava ligada. A enorme máquina começou a girar. Fileira após fileira de ingredientes. Essa pessoa estava movendo o filme transparente de forma estranha. Sob a luz, os quadrados superior e inferior coincidiam gradualmente. Mas ainda existiam muitas lacunas de luz expostas. A pessoa ao seu lado estava escrevendo com pressa. O quarto foi muito quieto. O sino tocou. A luz abaixo também estava desligada. A folha de cálculo também foi amassada. Chegou a hora, era hora de começar de novo. Eles bateram os pés com raiva, ódio até os ossos. Como podia resolver a caixa do diabo com essa velocidade? O que era uma caixa do diabo? Foi uma caixa contendo 1580 bilhões de códigos. Tentar todas as cifras levou 20 milhões de anos. O tempo para quebrar a senha foi de apenas 20 minutos. Mas essa caixa era a chave para quebrar a inteligência alemã. Se fizeram uma pausa com 1 minuto de atraso, 3 soldados britânicos morreriam. Era a máquina Enigma. Esse jovem chamado Turing disse que poderia resolver o problema. O general estava com raiva e queria dizer a ele para ir embora. Ele apostou com o general, com certeza iria conseguir. O general designou-lhe uma pequena equipe. Nessa pequena equipe, havia um mestre de xadrez britânico. Havia um gênio da matemática famosos, havia um excelente estudante de línguas. Pode-se dizer que ele era talentoso entre os talentos. Mas todos eles tinham uma coisa em comum. Não gostavam do jovem sem formação. Mas esse jovem estava apenas trabalhando silenciosamente. Colou o papel em toda a parede. Ele foi procurar o general, disse que queria pedir 100 mil libras para pedir emprestado ao general. O problema veio e então o general perguntou-lhe para que ele queria o dinheiro. Acontecia que Turing estava projetando uma máquina. A razão pela qual eles falharam no passado foi deixar o poder humano ir contra as máquinas. Esse foi realmente um sonho acordado. Os problemas maiores estavam chegando. O general desprezou ver esse jovem sem formação. Que tipo de máquina ele podia criar? Volte ao trabalho. Em seu território, existiam apenas ordens, disciplina e obediência aos seus superiores. Isso pode ser tolerado? Não pode. O que eu deveria fazer agora? O jovem perguntou quem o superior do seu general era. O desdém geral respondeu: primeiro-ministro britânico. O jovem se virou e saiu. Na verdade, ele escreveu uma carta para Sylvester Menzies. Quais foram os resultados? O general chamou todos da equipe para o escritório. Ele disse a Turing: tu podes fazer o que quiseres. O primeiro-ministro britânico olhou para sua carta e deu seu total apoio. No futuro, se alguém se atrevesse a interferir na obra, seria demitido imediatamente. Turing demitiu 2 professores que não conseguiam fazer qualquer coisa. Quando os 2 saíram, eles deixaram um olhar hostil e Turing estufou o peito. Por que você fez isso? Definitivamente tenho que fazer isso. Se você quer conseguir um emprego, você deve ofender algumas pessoas. Mas e se os recursos humanos não forem suficientes? Turing descobriu uma maneira, ele colou um anúncio de um jogo de quebra-cabeça na parede. Logo depois disso, todo mundo jogou esse jogo, homens, soldados, velhos. Nessa época turbulenta, era difícil encontrar um jogo que pudesse ser tão relaxante. Mesmo sob ruína sombria. Esse truque foi muito legal. Esse jogo convidou um grande número de amantes de quebra-cabeças para chegar ao horário da pesquisa. O que Turing não esperava era que alguém fosse mais rápido do que ele. Uma garota gentil por meio de pesquisa. Teve a velocidade extremamente rápida, mas não se atrevou a sonhar em se tornar um pesquisador. A família também considerou que as garotas eram completamente inadequadas para entrar no exército. O que você acha que Turing fará? Ele correu para a casa dela, falou com os pais sobre a família, e arrastou a garota para conversar. Queria que ela fizesse as malas e viesse com ele. Ao mesmo tempo, organizou tudo para ele. A garota perguntou por que ajudá-la. Turing respondeu: quanto mais desvalorizadas as pessoas forem, maior será a probabilidade de sucesso. Mas a vida era sempre imprevisível. Os colegas não o ouviam de forma alguma. Também não confiaram na máquina morta para decifrar a senha. Repetidamente, o fracasso fez com que os colegas de trabalho entrassem em colapso. Ele agressivamente jogou a xícara em Turing, criticando Turing por apenas se envolver em pesquisas de máquina sem decifrar códigos. Eles culparam Turing pela derrota. Você acha que isso é feito? Havia algo mais terrível: o general tinha um problema no coração. Desconfiou que Turing era um espião. Ele virou todas as suas coisas, porque Turing não se deu bem com a equipe, sem comunicação, sem diversão. Nem mesmo contatou com membros da família. Devotou todo o coração para o trabalho. Essa pessoa devia ser um espião, mas não conseguia encontrar nenhuma prova. E Turing ainda era o mesmo de antes, apenas estudando suas máquinas. Ele queria quebrar esse código de morte da festa. Ele queria destruir aquela lâmina da morte.
O que é atenção? Isso é atenção. Mas as pessoas não podem ficar sozinhas para sempre. Buscar a ajuda de outras pessoas não é um insulto. A garota que deu atenção a ele, ela queria que ele facilitasse o relacionamento. Você já viu como é uma pessoa arrogante? Ele deu a seus colegas de trabalho uma maçã para cada. Então contou uma piada chata. Embora os colegas não sorrissem, eles o aceitaram. Naquele dia a máquina foi terminada. Todo mundo estava super estressado. A máquina estava ligada. A enorme máquina começou a girar. Fileira após fileira de engrenagens impactaram uma a outra. Cada grupo de dados foi transportado. Mas depois de muito tempo operando, ainda não podia calcular a senha. Foi problema dessa vez. O general ouviu que a máquina falhou. 100.000 libras foram despejadas no rio. Ele agressivamente liderou um grupo de pessoas para expulsar Turing. Eles chutaram a porta com os pés e empurraram Turing para o chão. Queriam desligar a máquina de forma agressiva. A máquina estava em um momento crítico de cálculo. Se fosse parada, todos os seus esforços seriam em vão. Turing tentou pará-lo, mas ainda foi pego. Também sendo avisado, ele foi demitido. E agora os colegas se levantaram. Se quiseram mandar Turing embora, também iremos com ele. O que é um companheiro de equipe? É isso. O general tinha que lhes dar um mês. Caso contrário, tudo devia ser demitido. Mas enfrentando os colegas, todos sorriam. Eles se tornaram pessoas que podiam contar umas com as outras. Mas eles não podiam se alegrar tão cedo. Se eles não conseguissem descobrir a senha, suas cabeças cairiam também. Até se tornariam criminosos nacionais. O tempo de um mês foi rápido, faltaram apenas alguns dias. Não importava o quanto eles melhorassem, eles não podiam lidar com todas as 1.590 bilhões de possibilidades. Afinal, como eles deveriam fazer? Nesse exato momento uma garota os acordou. Por que tinham que testar todas as possibilidades? Sim, esse era o principal problema. Por que eliminar todas as possibilidades? Turing estava atordoado. Ele derrubou o copo de cerveja. Correu loucamente, as pessoas para trás não conseguiam acompanhar. Eles manipularam o computador com apenas 2 palavras. Porque todos os dias havia uma previsão do tempo, então eles só operaram a calculadora do tempo e deram partida no motor. 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Uma máquina grande e sofisticada como a que foi projetada pela Enigma produziu uma série de reações sucessivas. Pink por um tempo e depois parou. Existiam resultados? Turing aplicou as regras de computação usadas na descriptografia. Organizou as letras irregulares em uma frase simples e significativa. Essa foi uma importante inteligência militar. Eles conseguiram. Nesse momento, eles estavam muito felizes. Eles não ousaram acreditar em si mesmos por tantos anos. Tão satisfatório, apenas uma palavra legal. Mas tudo iria correr bem como assim? Eles neutralizaram a mensagem de aviso do inimigo. A Alemanha usou submarinos 4 para atacar navios comerciais britânicos de 500 pessoas. O tempo de ataque era 20 minutos depois. Naquele tempo eles ainda tinham tempo, ainda capaz de salvar aquelas vidas. Mas eles não podiam fazer essa ligação. Não podiam salvar os outros. Porque se fizessem isso, o exército alemão iria descobrir que quebraram a cifra Enigma. Tudo o que eles fizerem seriam despejado no oceano. Em outras palavras, eles queriam a vida dessas 500 pessoas ou a guerra. Como escolher? Esse era o problema mais difícil. Ainda mais difícil, o irmão de um jovem colega do grupo estava nesse barco. Ele não conseguia manter os olhos abertos para ver seu irmão ir para a morte. Ele chorou e sofreu. Ele implorou as pessoas ao seu lado. Ele disse: não seria por essa época que os alemães descobririam que o código foi quebrado. Mas todos eles sabiam. Eles não podiam correr esse risco. Fumaça encheu o céu. Eles usaram a vida de 500 pessoas e do irmão do cara para proteger o segredo. Isso é guerra. E ele não podia acreditar que a difícil escolha caiu rapidamente sobre ele. Naquele dia, quando ele estava coletando documentos, havia um caiu no chão. Um livro de cifras foi descoberto. Acontecia que o colega foi o espião. Os dois negociaram condições. Turing queria expor seu colega, mas seu colega disse: se você me expor, vou expor sua orientação sexual. Acontecia que a pessoa em quem ele pensou que podia confiar contou seu segredo. E se esse segredo se tornasse público, de acordo com a lei da época, ele não poderia mais trabalhar, nem poderia ser professor, não seria digno do Dharma que tinha. Como podia fazer? Estava confuso. Ele veio para a encruzilhada da sua vida, mas ele não entendeu. Porque os espiões estavam em todos os lugares. Não entendeu que a pessoa por trás disso fosse seu superior direto. Ele organizou a espionagem. Ele manipulou tudo. Ele agarrou sua alça. 2 anos depois, a guerra acabou. Todos foram recompensados. A vida foi esperada pela frente. Seus segredos foram publicados no jornal novamente.
ele foi considerado culpado de receber injeção de morfina como punição, e os efeitos colaterais dessa droga o tornaram incapaz de suportar. Não conseguia pensar, mesmo nem segurou a pequena caneta. O quebra-cabeça, que era tão simples quanto virar a mão antes, estava para sempre insolúvel. Um ano depois, ele optou por cometer suicídio. O jovem Turing morreu em 7 de junho de 1954. Expectativa de vida de 41 anos. Estudiosos de cálculo decifrando a cifra Enigma reduziram o tempo de guerra em 2 anos. Salvaram mais de 1 bilhão e 4 milhões de pessoas. A máquina que ele inventou foi chamada de máquina de Turing. Hoje nós o chamamos de computador. Esta é a história do jogo da imitação. Até no próximo episódio, tchau!